Quando o assunto é segurança, cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. A pandemia aumentou a crise e o desemprego. Manaus tem mais de 1 milhão de pessoas em dificuldades. Por isso, quero pedir mais que o seu voto. Eu quero a sua solidariedade. Por Deus, não é normal desprezar os humildes, gritar então morra. Com a sua solidariedade, com a nossa união, vamos melhorar Manaus e fazer mais por quem mais precisa. Coligação Manaus pela Vida, pelos pobres, PT, PSOL e Rede. Olá, ouvintes da Rádio 10. Em tempos de pandemia, os profissionais da saúde foram heróis. Mas a má gestão e corrupção apontam mau uso do seu dinheiro. Nosso compromisso é com a transparência e o foco é na prevenção. Em parceria com o governo federal, vamos ampliar o programa Estratégia de Saúde da Família, contratar mais 4.000 agentes de saúde, voltar a atender e a entregar o remédio na sua casa e criar o primeiro hospital municipal, reduzindo as filas de consultas, exames e cirurgias. Agora é 10. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus. Agora 8 da manhã e 31 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada. É nesta frequência boa aqui da Band News Difusora que você participa, traz a sua sugestão de pauta e seguimos juntos até às 10 horas. Hoje é dia 30 de outubro de 2020, 30 de outubro de 2020, sexta-feira. Feriadão já começa para algumas pessoas, para a gente ainda não. Aliás, para algumas pessoas nem vai ter, né? Porque aqui os jornalistas trabalham sábado, domingo, segunda, não tem folga, né, Daniel? Bom dia. Em esquema de plantão. Bom dia, Arthur. Bom dia a você, ouvintes da Band News Difusora. Lembrando que já estamos no ar também na nossa transmissão no Facebook, facebook.com/Band News Difusora, super aplicativo humano, e também no aplicativo Band Rádios e no bandnewsdifusora.com.br. Integração total, rádio e internet para te deixar bem informado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Band News Manaus desta sexta-feira. Vamos aos destaques do dia. A Polícia Federal no Amazonas deflagra na manhã de hoje a Operação Áquila, que inaugura a fase extensiva do inquérito policial, por meio do qual são investigados possíveis crimes como pertenciamento e organização criminosa e tráfico de drogas. São cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão temporária, os quais são cumpridos nessa etapa da investigação criminal. Foi constatada a participação de pessoas nas cidades de Tabatinga, no extremo oeste do Amazonas, e aqui na capital Manaus. Em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e também onde ocorre aí as prisões e também os mandados de busca e apreensão. Os investigados poderão responder por crimes que correspondem, Arthur e ouvintes, 20 anos de prisão. O Amazonas registra pela segunda vez na semana mais de 1.000 novos casos confirmados de coronavírus em um único dia. Ao todo, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde, 160.596 pessoas foram infectadas pelo vírus. As informações são do boletim epidemiológico divulgado ontem pela Fundação. Foram registradas mais 25 mortes pela Covid-19, sendo 10 ocorridas na quarta-feira e 15 foram encerradas por critérios clínicos, elevando para 4.491 o número de pessoas que perderam a vida por complicações da doença.
Entre os casos confirmados de coronavírus no Amazonas, há 446 pacientes que estão internados, sendo 291 em leitos clínicos e 150 em UTI e 5 em sala vermelha. Lembrando que nesse caso a gente vai trazer ainda nesse jornal as informações de que empresários do setor de restaurantes, enfim, a Abrazel entra na justiça para tentar reabrir aí, contra a medida, na verdade, do governo do estado que prorrogou o decreto e limita aí o funcionamento de bares e restaurantes também flutuantes. Mais detalhes ainda neste jornal. A gente continua com os demais assuntos do dia. A operação é deflagrada para atuar no combate à violência contra motoristas de aplicativo aqui na capital. Conta pra gente, Beatriz Silveira. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas propõe medidas para combater a violência contra motoristas de aplicativos. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Luismar Bonatis, sugeriu nesta quinta-feira que motoristas de aplicativos em Manaus não aceitem corridas para áreas consideradas de risco e não usem isso-filme nos carros. A Operação Transporte Seguro, que já está em curso, não tem prazo para acabar e as ações serão 24 horas todos os dias. Tem atualizações de Brasília chegando com João Pedro Melo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a privatização do Sistema Único de Saúde nunca esteve em análise. Essa afirmação ocorre após o governo federal ter voltado atrás no decreto que autorizava estudos por parte do Programa de Parcerias de Investimentos com relação a unidades básicas de saúde. Guedes participou de uma audiência da Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha os gastos com as ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Eu garanto que jamais teve sob análise falar em privatizar a SUS. Seria uma insanidade falar disso. Insanidade falar disso. O que acontece é o seguinte, podemos ajudar mais? Há forma de botar o capital privado ajudando a saúde brasileira? Aí, e não foi uma pergunta sequer feita por mim. O material foi criticado no Congresso Nacional com o argumento de que a atenção primária é a porta de entrada do SUS, iniciando o atendimento em casos de coronavírus e até mesmo de vacinação. Política, com Rosiane Carvalho. 8 horas 37 minutos, vamos às informações de política com Rosiane Carvalho, conosco também na nossa live. Muito bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. Bom dia para os nossos ouvintes da Rádio Band News Difusora. A gente começa os destaques de hoje falando dos vetos do governo que foram derrubados na Assembleia Legislativa do Amazonas. Teve até voto contrário do governo da base aliada. Foi isso, né, Rose? Arthur, foi um veto, principalmente um veto a respeito de um projeto de lei que foi apresentado pelo deputado estadual e presidente da CPI da Saúde, o deputado delegado Péricles. Isso aconteceu na quarta-feira. Ontem, em função das informações que ganharam um grande relevo, né, da coletiva do vice-governador, a gente abordar esse assunto aqui na coluna, mas ele é importantíssimo de ser registrado. Então, esse projeto do deputado delegado Péricles, que é tentando evitar que o governo faça contratação com empresas que tenham parentes, né, de secretários, sejam sócios, enfim, donos, parentes de secretários de Estado, ele sofreu um veto por parte do governo, por parte do governador do Estado. E ao ser votado esse veto na Assembleia Legislativa, esse veto foi derrubado por 15 votos contra, né, a decisão do governo e nenhum voto a favor do governo. E aí, nesse ponto, você tem total razão. Na votação, a base aliada do governador, Wilson Lima, se uniu à oposição para derrubar o veto dele. Isso é muito simbólico e por isso é importante da gente registrar. Eu tenho aqui mais ou menos o voto a voto, eu tinha aqui tudo anotadinho, vou tentar falar rápido, tá bom? Votaram a favor da derrubada do veto o deputado Adjuto Afonso, Álvaro Campelo, Ricardo Nicolau, Belarmino Lins, o doutor Gomes, que é o líder do governo, a deputada Maiara Pinheiro, o deputado Josué Neto, presidente da Assembleia, Felipe Souza, o deputado João Luiz, o deputado Roberto Cidade, o deputado Abdala Frache, a deputada Alessandra Campelo, que é vice-presidente da Assembleia e uma das principais aliadas do governo, né? O deputado Ilker Barreto, o deputado Serafim Corrêa e o próprio deputado delegado Péricles. A deputada Joana Dark, que é a líder do governo,
ela se absteve, assim como o deputado Saulo Viana, que também ganhou aí um grande espaço por um bom período, né, de atuação em defesa do governo, muito associado ao vice-governador Carlos Almeida Filho, acho que hoje um pouquinho mais distanciado dele, né? Então, o que acontece? Essa votação, ela acende um sinal de alerta, e acho que o próprio governo recebeu isso desta maneira. Havia, mesmo com todos os constrangimentos colocados aí pela pandemia, pela repercussão da Operação Sangria, havia um posicionamento da base aliada de votação favorável ao governo. A gente falou várias vezes aqui a esse respeito, que muitas vezes eles acabavam comprando ali uma carga muito negativa de repercussão em relação ao nome deles. Nesse momento, em relação a esse projeto, isso não aconteceu. E é um placar de votação que se repete, né? Que se repetir em outras votações importantes para o governo, ele vai acabar sendo muito ruim. Só para dizer, esse projeto aí, ele foi apresentado pelo deputado delegado Péricles em função do fato, né? Colocado aí pela investigação da Sangria, de que um dos sócios da Sonoar, uma das empresas que mais lucrou com a venda aí dos respiradores superfaturados, a suspeita é que no sócio oculto dela seja o marido da ex-secretária de comunicação, Daniela Sayag. Bom, sempre bom repetir que todas as pessoas, incluindo a Daniela Sayag, o marido dela, né, envolvido na investigação, negam a participação na irregularidade. A gente já colocou aqui também que a Polícia Federal colocou lá em seu relatório que o marido dela mentiu, porque sim, para a Polícia Federal está envolvido, e quando diz que não está mentindo. Esse é um resumo aí do que está acontecendo nesse contexto. E Rose, você tem informações do senador Eduardo Braga? Senador Eduardo Braga, a informação que eu recebi aqui das minhas fontes é que ele se recupera bem em São Paulo, né, na casa dele em São Paulo. Como a gente já noticiou, mesmo num período um pouquinho mais grave da doença, internado no Sírio-Libanês, ele não deixou de se movimentar politicamente, quando aconteceu, por exemplo, aquele decreto sobre IPI dos concentrados, e agora em casa, se recuperando bem, me parece que recebe algumas pessoas, sim, políticos, né? Tem recebido políticos para conversas, e o que a gente percebe é uma atenção muito grande, tanto na eleição do interior do estado, né? Na possibilidade que o MDB trabalha aí de eleger pelo menos 20 prefeitos no interior do estado, que daria ao Eduardo Braga uma excelente base para disputar o governo na próxima eleição, né? Essa é a composição que as pessoas especulam a respeito dessa possibilidade do MDB avançar aí nas prefeituras do interior do estado. E eu também tenho ouvido bastante a respeito das movimentações, isso eu acho que fica muito claro, das movimentações dele em torno do governo federal, né, da presença, da citação frequente e da proximidade, né? Ele mostra também isso, de certa maneira, a proximidade do presidente Bolsonaro, né? Algumas pessoas já começaram a comentar, Arthur, a respeito da possibilidade, o MDB ali sondando os vários políticos de importância ali no MDB, né? Renan Calheiros, enfim, e o Eduardo Braga também sondando o presidente Bolsonaro a se filiar no MDB. E, Rose, a gente tem aqui uma informação que hoje, dia 30 de outubro, completa um ano das mortes de 17 pessoas durante uma ação policial no bairro Crespo, em Manaus. Segundo o Ministério Público Estadual, há fortes indícios de que foi uma chacina, um caso que repercutiu bastante e hoje está completando um ano. Um ano desse caso do Crespo, a gente não pode abandonar a memória a respeito dessa situação, uma situação muito grave, que num primeiro momento foi divulgada aí como comemoração por parte das autoridades de segurança, a versão de que houve um confronto, essa versão abraçada, né, pela divulgação massiva nos veículos de comunicação. E agora, há pouco tempo atrás, há um mês mais ou menos, a gente deu aqui de primeira mão um relatório do Ministério Público do Estado do Amazonas indicando fortes indícios de chacina, como você falou, naquela atuação ali das Forças de Segurança do Estado, numa área de periferia, em Manaus, né, onde aconteceu exatamente o que você colocou, morte de 17 pessoas, entre elas 13
13 desses homens com 24 anos, 3 adolescentes, né, um de 17, um de 16 e um de 14 anos. Né? E o relatório do Ministério Público, né, Arthur, assinado aí pela Promotoria de Justiça Especializada no Controle Externo da Atividade Policial, que é o promotor João Gaspar, afirmou que havia, na intervenção policial, houve uma conclusão ali da perícia de que houve disparos fatais a curta distância, pessoas mortas sem terem pego em arma de fogo, né? Retirada de cadáveres da cena da chacina antes de chegar à perícia e montagem de narrativa para dar licitude aos crimes. Então, uma série de conclusões muito ruins e que, infelizmente, já há um ano desse ocorrido, a gente ainda não tem uma efetiva informação da investigação e até por parte do Ministério Público mesmo, a denúncia que esclareça e possa não fazer com que este caso seja mais um de impunidade, né? Sem dúvida. Agora, Rose, para a gente finalizar aqui os nossos assuntos de hoje, a Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas emite nota recomendando aí o não repasse para as tarifas dos consumidores de energia elétrica aos custos ocorridos pela Amazonas Energia com ICMS na aquisição de energia elétrica. O que pode mudar agora com essa recomendação, Rose? Não, a Secretaria de Fazenda, na verdade, ela tenta se posicionar sobre aquele relatório que a gente leu aqui da ANEEL, e a ANEEL usa um parecer da Procuradoria-Geral da República, dando o entendimento que aquela alteração na política fiscal do Estado, que antecipou a cobrança lá do ICMS no setor elétrico, aquela alteração foi irregular, o entendimento da PGR é repetido pela ANEEL, inconstitucional, precisaria ter um projeto de lei, precisaria passar por uma noventena, porque eles entenderam que aumentou a tarifa. A Amazonas Energia tentou passar esse aumento para o consumidor, a ANEEL não permitiu, disse para a Amazonas Energia ir para a Justiça, porque também deve se posicionar, inclusive acusou tanto a Amazonas Energia quanto o governo de descaso com o consumidor, né, contra a população. A Cefaz, ela enviou uma nota para a gente, que noticiou aqui também esse assunto de primeira mão, dizendo, mais uma vez, isso já era o entendimento da Secretaria e também do governo há um ano atrás, quando foi alterado isso, que não houve alteração da alíquota, que a política fiscal do governo mexeu apenas não mexeu no percentual, aliás, fez apenas um deslocamento do momento da cobrança. Né? E, inclusive, a nota insinua que o órgão, né, a ANEEL, pode ter entendido errado a explicação a respeito das questões tributárias, que isso é uma explicação técnica, né, e talvez eles não tenham conseguido compreender o alcance aí, mas que para eles, né, nessa nota, eles deixam claro que não é inconstitucional, porque como só altera o momento, não altera o percentual, eles não teriam a obrigação de mandar para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Bom, o parecer da PGR, que está lá numa ação direta de inconstitucionalidade, né, do PL, foi apresentado pelo Marcelo Ramos lá no STF, o parecer da PGR entende o contrário. E a gente vai, claro, sempre monitorar o desdobramento disso. Eu só queria acrescentar mais uma coisa para fechar a coluna a respeito do primeiro assunto que a gente tratou, Arthur, daquela votação lá. Para além do simbolismo da votação, né, 15 votos, né, contra o governo da derrubada do veto, há um silêncio muito grande da base aliada em relação ao governo há dias, há semanas e antes mesmo dessa votação, né? Ali a manifestação dos deputados de oposição, acho que mais frequentemente o Wilker Barreto, o Dermilson, Josué Neto de vez em quando, o Serafim Correia como independente, né? E algumas outras vozes que agora foram dado espaço para eles, professores estiveram recentemente lá também, e a gente percebe um silêncio muito grande da base aliada. Ninguém está tentando fazer a defesa do governo nesse momento. Já houve um cenário diferente, mesmo numa situação de constrangimento do governador. Agora a gente não percebe mais essa disposição da base aliada. Então, acho que é um momento importante de se registrar aqui para os nossos ouvintes, que a gente acompanha o passo a passo ali de como se coloca a base aliada na Assembleia Legislativa.
8h49, Rose, obrigado pelas informações. Semana que vem a gente retoma aqui com outras notícias na área da política. Segunda-feira você trabalha? Depende do nosso chefe aí, Daniel Jordano, eu não sei. Eu tô torcendo por um descanso. A semana foi bem intensa. Tá bom então, Rose. Até terça-feira. Até mais. Na Band News FM, eleições 2020. 8h49, 8h49 na capital do Amazonas. Confira a agenda de campanha dos candidatos à prefeitura para hoje em Manaus. O candidato Alfredo Nascimento do PL, pela manhã, grava propaganda eleitoral e à tarde se reúne com a equipe interna e concede entrevista para uma emissora de TV local. À noite, se reúne com comunitários no Monte das Oliveiras e na Zona Norte. O candidato Amazonino Mendes do Partido Podemos participa de gravação para a propaganda eleitoral gratuita pela manhã. À tarde tem reunião na coordenação do plano de governo em trabalho participativo para ajuste e consolidação de ações. À noite, ele participa de reuniões com lideranças. Pela manhã, o candidato Capitão Alberto Neto do Republicanos realiza uma caminhada e bandeiraço no bairro Nossa Senhora das Graças, seguido de visita a uma fábrica no Distrito Industrial. À tarde, concede entrevista para um blog e realiza uma gravação. Pela noite, tem reunião com moradores no bairro Novo Israel e com um candidato a vereador no bairro Jorge Teixeira. Coronel Alfredo Menezes do Patriota, pela manhã, visita a feira do Armando Mendes e uma fábrica do Distrito Industrial. À tarde, concede entrevista a portais de notícias e a uma emissora de televisão. À noite, ele se reúne com lideranças no bairro Alvorada. O candidato a prefeito Chico Preto, do Democracia Cristã, realiza panfletagem encaminhada na Manaus Moderna pela manhã e à tarde realiza live sobre plano do governo e panfletagem em frente a uma fábrica do distrito. À noite, se reúne com o candidato a vereador. O candidato Davi Almeida, do Partido Avante, realiza pela manhã caminhada na zona leste da cidade e se reúne com lideranças na zona centro-sul. À tarde, participa de caminhada na zona norte. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, à tarde concede uma entrevista a um portal de notícias local e se reúne com a equipe. José Ricardo, do PT, inicia amanhã com visita a uma fábrica do Distrito Industrial, seguido de bandeiraço e mini-comício na Zona Sul. À tarde, realiza outro mini-comício, dessa vez na Zona Leste, seguido de participação no lançamento virtual do Manifesto pela Educação. No início da noite, o candidato concede entrevista a um portal de notícias local e depois participa de evento Sextou com a Juventude na Zona Leste da cidade. Já o candidato Marcelo Amil, do PCdoB, pela manhã participa de gravações com apoiadores no comitê de campanha e almoça com apoiadores na Zona Norte. À tarde, concede entrevista a um portal de notícias local e realiza bandeiraço e panfletagem na Bola do Eldorado. À noite, participa de reunião com apoiadores no bairro da Redenção. O candidato Ricardo Nicolau, do PSD, pela manhã concede entrevista para emissoras de rádio. À tarde, realiza caminhada na Zona Sul de Manaus e, pela noite, se reúne com a equipe de campanha para debater as pautas do plano de gestão. Nesta manhã, o candidato Romero Reis do Novo tem reuniões internas de campanha. Pela manhã, concede entrevista para uma revista e caminhada e panfletagem no São José pela tarde. À noite, realiza live com o grupo Pedala Manaus. Band News. Tempo. 8h53, vamos à previsão do tempo. 24 graus é a temperatura de momento, tem muitas nuvens e nevoeiro aqui na capital. A umidade relativa do ar está em 100%, a sensação térmica também é de 24. Atenção, você que está saindo de casa agora, teremos uma máxima de 30 graus, mínima de 24. Há uma previsão de chuva, 15 milímetros ao longo do dia, apesar do que choveu ontem à noite bastante e ao longo da madrugada teve também chuva aqui na capital amazonense, pelo menos em algumas áreas, Zona Leste, por exemplo, alguns pontos da Zona Norte. A gente já recebeu aqui mensagem do ouvinte e hoje ainda promete ao longo do dia 15 milímetros. Teremos um sol com muitas nuvens, períodos de nublado com chuva a qualquer momento. Seu caminho. Vamos falar do seu caminho? Você, motorista, passando na Avenida Rodrigo Otávio, no sentido da rotatória do Coroado,
antes da Universidade Federal do Amazonas tem uma ocorrência, tem congestionamento um pouco antes também, meio quilômetro. Agora o problema e interessante é que tem um congestionamento no sentido oposto, sentido Japim, movimentação intensa, 1 quilômetro de lentidão. Quem sai da Cosme Ferreira, chegando na rotatória, também enfrenta problemas. No início da André Araújo, em quase toda a extensão, passou inclusive ali do Tribunal de Justiça do Estado, mas no sentido oposto, sentido centro, tem lentidão. Atenção você motorista, naquela alça de acesso da Avenida das Torres para a Efigênio Salles, tem uma ocorrência bem em frente a um supermercado. Oito horas e 55 minutos e forças de segurança atuam no combate à violência contra motoristas de aplicativo em Manaus. A reportagem é de Beatriz Silveira. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Losmar Bonates, sugere que motoristas de aplicativos em Manaus não aceitem corridas para áreas consideradas de risco e não usem insufilme nos carros para facilitar o trabalho de identificação pela polícia. O secretário propôs a medida na tarde desta quinta-feira, dia 29, ao anunciar a Operação Transporte Seguro para combater violência contra motoristas de aplicativos. E agora a Polícia Militar irá reforçar o policiamento nas diversas áreas da capital, visando coibir novos atos desses e retirar de circulação essas pessoas que estão incomodando a sociedade, em especial os motoristas de aplicativo. O motorista de aplicativo, que preferiu não se identificar, conta como tem sido trabalhar com a falta de segurança nos últimos dias. Hoje está muito inseguro ser motorista de aplicativo aqui em Manaus. Ultimamente nós temos ouvido casos, de assaltos constantes, sequestros, onde nós, motoristas, somos colocados na mala do nosso próprio carro e deixados em lugares... Para o representante dos motoristas de aplicativos de Manaus, Edson Gonçalves, explica que os assaltos sempre foram frequentes e que as medidas adotadas pelo governo é um pedido antigo da comunidade. Essas medidas que a Secretaria de Segurança Pública está tomando já é uma solicitação bem antiga dos motoristas. Foi uma solicitação que a gente fez ainda na audiência pública, que aconteceu lá no Vasco Vasque, com a Sejusc, com a Secretaria de Segurança Pública, e com os representantes de Uber e 99 e mais a representação dos motoristas de aplicativo. A operação, deflagrada nesta quinta-feira, dia 29, não tem prazo para acabar e as ações serão 24 horas. A polícia vai atuar com barreiras em diferentes pontos da cidade. Serão disponibilizados 120 policiais e 49 viaturas, 15 motocicletas do Rocamoto e apoio aéreo do helicóptero da Polícia Militar. No dia 18 de outubro, um crime brutal de assassinato marcou a categoria dos trabalhadores em Manaus. O motorista José Roberto da Silva Ferreira, que tinha 42 anos, foi gravemente agredido e 2 dias depois morreu. Os suspeitos foram detidos nesta quinta-feira pela Polícia Civil. Horas e 57 minutos, está aí uma ação importante da Secretaria de Segurança Pública atuando no combate à violência contra motoristas de aplicativo, o que pode se estender também para motoristas de você que utiliza o seu veículo para fazer transporte de pessoas. É uma situação bem crítica quando acontece esse tipo de problema. Em um dos casos, já tivemos relato aqui de um taxista, falando aqui para a Band News, que pegou um casal no shopping Ponta Negra. As pessoas saíram ali com compras e tudo mais, não aparentava de forma alguma. E aí fica a aspas, Como que a pessoa vai aparentar? Quer dizer que você muitas vezes não julga pelo rosto, pela vestimenta, por nada. E qualquer pessoa pode fazer um ato contra o motorista. Foi o que aconteceu. Esse motorista pegou um casal, esse casal pediu para ir no bairro da Zona Norte, chegando na metade do caminho, anunciaram ali o assalto. Pediram para parar o veículo, para ele descer, deram uma coronhada na cabeça, agrediram de certa forma, verbal, fisicamente, e essa pessoa teve que sair por lá do carro. Eles levaram o veículo foi encontrado horas depois, todo batido, todo arranhado, enfim, é uma problemática. E que bom que a Secretaria de Segurança Pública está atuando para evitar qualquer tipo de problema contra esses trabalhadores que têm se empenhado ao máximo. Alguns, diga-se de passagem, tem alguns que nesse período de pandemia têm relaxado, não têm utilizado a máscara. E é importante, exija, você que é o
passageiro exige que o motorista utilize a máscara. Mas tem alguns que dizem, mas o carro é meu, eu faço o que eu quiser. Bom, então, aí você decide, né? Você que está sendo levado, se vai ou não com essa pessoa, se pede para sair do veículo ou não. Mas que é importante utilizar a máscara, é importante sim. Parabéns aí ao trabalho da Secretaria de Segurança Pública. Tecnologia, com Morrison Lacerda e Maíra Gama. Junto com a pandemia, chegou uma nova realidade. Quer dizer isso é chover no molhado, né? Todo mundo já está cansado de saber que a vida mudou por conta da pandemia, mas o detalhe é que talvez ela realmente não volte jamais a ser como era antes, mesmo depois que a gente encontre uma cura, uma vacina para o novo coronavírus. E isso fica muito claro no mercado de tecnologia. E os números das maiores empresas do mercado de tecnologia que vêm sendo divulgados ao longo dessa semana dão uma amostra disso. Mesmo empresas como o Google, que teve um prejuízo, teve um resultado não positivo no trimestre anterior, já deram a volta por cima. O Google foi bastante afetado num primeiro momento da pandemia, porque os negócios de publicidade online tiveram uma queda, e foi a primeira vez que o Google registrou essa queda desde que a empresa existe, né? Só que isso aconteceu no trimestre anterior. Nesse último trimestre, a empresa já deu a volta por cima e já registrou números positivos. Quando a gente olha para a Amazon e para a Facebook, então, o céu é mais que brigadeiro, né? As empresas nunca ganharam tanto dinheiro, nunca lucraram tanto, nunca se expandiram tanto. Claro, consequência, né, do novo normal das pessoas mais em casa, fazendo compras online e mais penduradas nas redes sociais de Mark Zuckerberg, né? A questão é que talvez essa seja uma realidade realmente que veio para ficar, porque mesmo depois que a pandemia passe, né, algum dia ela vai passar, todos esperamos, a gente precisa lembrar que um fator tecnológico está chegando, que é o 5G. E o 5G tende a aprofundar ainda mais a digitalização das nossas vidas. E aí essas empresas estão cada vez mais bem posicionadas para ganhar os milhões de dólares que esse movimento representa, né? E o problema disso é que elas são tão gigantes, são tão dominantes que, claro, muita gente, inclusive o Congresso americano, nesse momento se pergunta se elas não ficaram grandes demais a ponto, inclusive, de impedir a inovação, né? Essas empresas que nasceram sob o signo da inovação, talvez hoje sejam um enorme entrave à inovação, porque elas impedem que outras empresas menores surjam, ou quando essas empresas conseguem surgir, elas são logo absorvidas por essas gigantes que acabam incorporando essas novas ideias às suas estruturas. Você sintoniza 93.7 Band News Difusora FM Manaus. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Quem me conhece sabe meu compromisso com a verdade. O meu trabalho é pela família, pela saúde, pela educação, pelo esporte, pelos PCDs e pelos menos favorecidos. Eu quero e acredito em uma cidade melhor para todos nós. Vote Marquinhos para vereador, número 14515, e para prefeito, Capitão Alberto Neto, 10. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Ao perceber sintomas como dor de cabeça, febre, tosse, cansaço, perda de olfato ou paladar, não espere. Procure um médico e solicite o atendimento precoce. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão e ao sair de casa, use máscara. Ministério da Saúde, Governo Federal. Agora em Manaus, 9 horas 4 minutos, 9:04, segundo bloco do Band News Manaus, com as principais notícias desta sexta-feira.
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas, Abrazel, apresenta pedido de mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Amazonas, o TEJAN, contra a decisão do governo de prorrogar por mais 30 dias a suspensão das atividades desses estabelecimentos. No pedido, a Abrazel pede que a Justiça reconheça o direito dos bares e flutuantes associados à entidade de reabrirem neste período. O presidente da associação, Fábio Cunha, diz que muitos estabelecimentos já fecharam de vez. Muitos não conseguiram retomar e alguns ainda vão fechar em definitivo. Muitos fecharam já. A gente quer realmente o nosso direito de poder trabalhar, servir a população, gerar emprego, renda, gerar divisas, impostos para o Estado, para o município. E nos demais assuntos do dia, um trio de adolescentes é apreendido e um homem é detido por suspeita de envolvimento no homicídio do motorista de aplicativo José Roberto da Silva Ferreira, que tinha 42 anos. O crime ocorreu na madrugada do dia 18 desse mês, enquanto a vítima trabalhava. José foi brutalmente agredido e foi encontrado no ramal da Gisele, no bairro Distrito Industrial 2, na zona leste da capital. O homem detido será indiciado por crimes de latrocínio e corrupção de menor. Os 3 adolescentes foram encaminhados para a delegacia especializada em apuração e atos infracionais. A Prefeitura de Palmas, capital do Tocantins, libera o retorno gradual da realização de eventos com público na cidade. O texto publicado no Diário Oficial do Estado determina que o protocolo, a retomada será decidido pela Vigilância Sanitária e que os organizadores terão que apresentar um plano e pedir autorização. Os eventos estavam suspensos desde março. Também ficou estabelecido o retorno a partir de 3 de novembro do atendimento presencial ao público nos órgãos e entidades municipais. Agora o destaque de Brasília chegando com Larissa Arantes. Daqui a pouquinho, as informações com Larissa Arantes. Temos agora a Natália Paz. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu a decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente que revogou regras que protegiam áreas de manguezais e de restingas. A suspensão vale até a análise pelo STF das ações relacionadas ao tema apresentadas à Corte. Na prática, com a determinação, voltam a vigorar as normas que asseguravam a preservação destas áreas. Em setembro, o ministro Ricardo Salles liderou a revogação de resoluções anteriores do próprio órgão que protegiam o bioma alagado. As resoluções delimitavam critérios específicos para a instituição de áreas de preservação permanente em regiões ocupadas por restingas e manguezais, 2 biomas ricos em biodiversidade. Nove horas e 7 minutos. Especialistas alertam a população para a prevenção do AVC. A reportagem é de Guilherme Guedes. É lembrado nesta semana o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, AVC, e a data serve de alerta à população quanto à adoção de comportamentos preventivos, já que a doença é a segunda principal causa de morte no país. O AVC, ou derrame cerebral, é o entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro. Os principais sintomas são fraqueza ou formigamento no rosto, braço ou perna, confusão mental, alterações na fala, compreensão, visão e equilíbrio e dor de cabeça intensa. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, entre janeiro e outubro desse ano, quase 79 mil pacientes com AVC foram a óbito, e no ano passado foram registrados quase 80 mil desses casos. A neurologista Adriele Salles afirma que a doença pode atingir qualquer pessoa, independente da faixa etária. Ela faz um alerta aos mais vulneráveis. São hipertensão arterial não controlada, diabetes, obesidade, colesterol alto, sedentarismo, tabagismo, o paciente que fuma é um fator de risco. A doença pode ser evitada através do controle da hipertensão arterial, tratamento de diabetes, redução nos níveis de colesterol, além da prática de exercícios físicos. O motorista Clóvis Costa conta que foi acometido pela doença no ano passado. Aí recebi um convite de uns amigos para jogar um futebol, joguei e senti que eu me passei mal lá no decorrer da partida. Aí entrei no carro, voltei para minha residência e fui dormir. Nesse meio tempo que eu dormi, eu tive esse AVC, me acordei às 4 horas da manhã, já tinha acontecido o ocorrido. A Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares pontua que cerca de 70% das pessoas acometidas por AVC não conseguem ter condições de retomar as atividades profissionais, em decorrência das sequelas.
Pensa Manaus. Cultura. Agora 9 da manhã e 9 minutos. Como você bem sabe, hoje é sexta-feira, sextou. E claro, a gente sempre traz uma programação especial no Pensa Manaus Cultura. E hoje recebemos o cantor Zezinho Correia, vocalista da banda Carrapicho, que fará um show drive-in para celebrar o Dia do Comerciário em Manaus. Zezinho, é uma grande satisfação recebê-lo aqui na Band News. Muito bom dia. Bom dia, eu quero agradecer a vocês e dizer o quanto é importante para a gente esse momento e poder estar falando com vocês sobre essa programação. Para o SESC, o Dia do Comerciário, a gente prepara com todo carinho, até porque é o nosso cliente-alvo, não é? É realmente o comerciário. Então, nesse dia de hoje, 30 de outubro, nós estamos com uma programação bem especial aqui no Balneário do SESC. É importante que, nesse momento, né, de que ainda estamos na pandemia do coronavírus, o show ele vem num formato diferenciado, num formato que vem ganhando o Brasil todo, né? Que é o drive-in, que foi a solução encontrada por muitas bandas para continuar, né, para poder conseguir a sua renda, muitas das vezes pessoas da área da música que foram extremamente prejudicadas nesse período, e você tem feito parte disso com esse show inovador. O que o público pode esperar? Você está muito certo, nós vivemos um momento de muita preocupação no mundo e a gente precisa se cuidar e cuidar também das pessoas, não é? Quanto mais a gente puder fazer e evitar que esse vírus possa se propagar, é importante para a gente, é importante para a própria evolução do mundo que hoje travou, você sabe disso. E pelo carinho, pelo amor que a gente tem pela nossa terra, pelo nosso estado e pelo nosso povo, a gente realiza esse formato de drive-in hoje, onde as pessoas assistem o espetáculo de dentro do carro. Né? Nós estamos no Balneário do SESC, onde vai ser realizado no estacionamento do Parque 2, com todo o conforto assim, para que as pessoas possam estacionar e assistir do carro a apresentação do Carrapicho. E, sem dúvida, nós vamos colocar no palco aquele clima muito gostoso do Carrapicho, com muita alegria, o repertório do Carrapicho que nesse ano já comemora 40 anos de carreira e que nós temos um registro aí de 28 CDs e se falando de vinil também, são 28 registros e o repertório está com base nesses sucessos do Carrapicho. Então a gente espera que o público fã do Carrapicho, que gosta desse trabalho, dessa trajetória, dessa história de sucesso do Carrapicho, possa estar aqui para que a gente possa fazer essa apresentação de hoje. E é claro que as pessoas de dentro do carro possam também cantar e que possam se mexer um pouquinho, porque a gente não pode ficar em pé porque está assistindo sentado, porém pode levantar o braço, pode balançar a cabeça e, enfim, aproveitar um momento de alegria para comemorar o Dia do Comerciário desse drive-in que o SESC realiza com o Carrapicho. Dá para dançar no carro também, né? Sentado. Sim, com toda certeza. E são músicas importantíssimas aqui, do conhecimento de todo amazonense, de quem não é amazonense também, porque você é internacional, podemos dizer assim, internacional. Muitas pessoas conhecem esse ritmo aqui do tic-tic-tac, né? E aí a pergunta, vai ter essa música? Quais as músicas que quem estiver lá vai poder acompanhar? E se puder, uma palhinha aí pra gente, só para aquecer a voz para mais tarde. Tá legal. Realmente, vou já responder para você essa pergunta, mas assim, dentro da programação do Manaus ao Luar, nós vamos ter um concurso de frases, porque o Manaus ao Luar é um evento que exalta a lua, onde as pessoas se divertem, olhando a lua. Você sabe que nós estamos no período de lua cheia e para a gente vai ser muito boa a noite de hoje, sem dúvida, né? Porque a gente vai poder também apreciar a lua. Então, nós temos um concurso de frases e esse concurso são frases de exaltação à lua. Não é como a pessoa vê a lua, como a pessoa se inspira na lua,
como a pessoa vê de uma forma muito poética esse momento de admirar o luar. Então, as pessoas vão poder enviar pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp vão poder enviar uma frase e é claro, a melhor frase, a frase mais bonita, vai ter uma comissão julgadora para analisar, ela vai receber uma premiação, uma premiação surpresa e simbólica, claro. Mas é bem legal e é bem divertido. Depois nós vamos ter o Jackson Júnior, que vai fazer uma apresentação de 45 minutos com muito boi bumbá, com muita alegria, é bem gostoso de ver também o show dele. E do Carrapicho, com toda certeza, nós vamos apresentar os sucessos do Carrapicho, com aquele mesmo formato de levar alegria, de levar essa vontade gostosa de dançar, para que a gente possa realmente transformar essa noite como a melhor de todas. Então vai ter sucesso com a música Fica Comigo, que as pessoas pedem muito, que é assim, quando fico sem te ver, meu coração, ai, 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 bate sem jeito, amor, vejo a noite se perder, e essa vontade de te ver não passa. Agora, vai ter um momento muito especial com a música Tic Tic Tac, até porque essa a gente não pode deixar de tocar. Essa não pode Como faltar, você né? falou, é a música de registro do Amazonas, do Carrapicho, no mundo, né? E a gente fica muito feliz porque hoje, em outros países, as pessoas, quando descobrem que tem um brasileiro ali presente, eles tocam a música Tic Tic Tac para homenagear. Isso é um orgulho muito grande, muito grande. Mas vai ser um momento especial do Carrapicho e nós temos a certeza que todo mundo vai participar muito bem. E, claro, dançar no carro a música Tic Tac é bem fácil, né? Basta levantar o braço. É muito legal. Mas essa alegria do Tic Tic Tac, nós vamos ter, por exemplo, o repertório de forró e as músicas de boi. E o auge desse momento é justamente a música Tic Tic Tac. Bate forte o tambor, eu quero tique-tique-tique-tique-tá. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. Os ouvintes já estavam pedindo aqui uma palhinha dessa música, ainda bem que você se adiantou. Vamos fazer esse convite bom para quem está acompanhando a programação, na nossa live também e aqui na frequência 93.7, para estarem presentes, onde adquirir o ingresso, como chegar para participar desse show espetacular que vamos ter na noite de hoje. Certo. Esse projeto ele tem também uma proposta solidária. Então, o valor por carro é R$20 e as pessoas trazem 1 quilo de alimento para ajudar com o projeto Mesa Brasil. É um projeto que leva esse alimento para as instituições carentes, as pessoas que precisam mesmo. São instituições inscritas no projeto Mesa Brasil e a gente tem assim o máximo prazer em poder contribuir. É um momento de solidariedade, é um momento que todas as pessoas estão realmente precisando e a gente precisa mesmo promover, precisa ajudar. Então, tudo que for feito na noite de hoje em ajuda a essas instituições carentes vai ser de extremo valor. Então, as pessoas trazem 1 quilo de alimento e por carro é somente R$20. Os ingressos podem ser adquiridos na hora, mas podem ser também através da central de atendimento, central de relacionamento do SESC, aqui mesmo no balneário, localizado no Campos Elíseos, bem na entrada do balneário, nós temos a central de relacionamento e a pessoa pode adquirir isso. Mas vai ter também uma tenda colocada logo no início que vai também administrar essa questão da entrada dos carros e da venda desses ingressos. Uma grande satisfação receber Zezinho Corrêa aqui no Band News Manaus, nesse quadro de todas as sextas-feiras, que é o Pensa Manaus Cultura. Muito obrigado, um ótimo show, sucesso para você e fica o convite para estar conosco em outras oportunidades também. Muito obrigado a você, obrigado a toda a equipe da Band News. E o evento vai acontecer hoje às 19h30. Estamos começando a programação de uma forma muito tranquila. E venha para o Balneário do SESC
para que a gente possa viver essa noite de hoje de admiração à Lua e o show do grupo da banda Carrapicho. Muito obrigado a você também e até mais tarde. Até mais. Sua viagem com Ricardo Freire. Viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Hoje eu vou viajar na viagem do Fábio, ouvinte da Band News FM São Paulo, que mandou sua dúvida para a sua viagem @bandnewsfm.com.br. O Fábio tem 10 dias de férias em dezembro, de 7 a 17 de dezembro, e está considerando ir com a excelentíssima e as 2 filhotas de carro para a praia de Bombinhas, em Santa Catarina, que está a 600 quilômetros de São Paulo. Ele pergunta o que eu acho. Olha, Fábio, acho ótimo. 600 quilômetros é uma viagem chatinha, mas que dá para fazer numa puxada só, revezando a direção e fazendo paradas frequentes no caminho. Também dá para inventar uma parada com pernoite no meio do caminho. Na ida, antes de Curitiba, vocês podem descer pela Estrada da Graciosa e dormir em Morretes. Na volta, podem parar em Curitiba. A época, dezembro, antes do Natal, acredito que vai ser boa no quesito lotação. Em janeiro, eu aposto que vai ser aquele mar de guarda-sóis em todo o litoral de Santa Catarina. Mas em dezembro, antes do Natal, acho que vai ser fácil, ou pelo menos não vai ser impossível evitar aglomerações. Vou te dar uma geral como é lá. Bombinhas, você deve ter visto no mapa, é uma península sextavada, quase uma ilha, que dá para circundar de carro e que tem praias voltadas para todos os pontos cardeais. Voltadas para o norte, tem 2 praias super urbanizadas, Bombas e Bombinhas. Daí, na continuação, ainda para o norte, tem umas praias minúsculas, calminhas, escondidas por casas e prédios baixos. A Prainha, Lagoinha, Embrulho, Sepultura. Voltadas para o leste, tem a praia de 4 Ilhas, que é a preferida dos surfistas. Mariscal, que é uma praia longa, que às vezes tem onda, às vezes não tem. E Conceição, que normalmente tem mar calmo. Voltada para o oeste, tem a praia do Canto Grande, de águas calmas. E voltadas para o sul, tem Zimbros, que é calminha também, e a praia da Tainha, que é selvagem, pequenininha e tem ondas. Eu acredito que de segunda a sexta dê para curtir a praia de Bombinhas e as prainhas escondidas ali, sem muvuca. Vai por mim? Viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. O que é ECD? Explico. A escrituração contábil digital foi introduzida em 2007 e é uma obrigação anual a ser entregue para a Receita Federal de forma digital e organizada nos moldes criados pelo Fisco, que apresenta todos os registros contábeis de uma empresa num determinado ano. Na prática, substituiu aqueles velhos livros contábeis que as empresas guardavam. Na verdade, é muito melhor ter um livro digital. Acaba também com aquela velha sina de contador ser chamado de guarda-livros. Eu, por exemplo, não sou mais chamado assim desde 2007, quando foi criada a ECD. Reforçou também o entendimento da importância dessas demonstrações contábeis para as empresas, pois essas informações são entregues ao fisco de maneira moderna e tecnológica. Para a Receita Federal, o mais importante é que facilita o cruzamento de informações com outras obrigações entregues durante o ano. Reforça a segurança, pois precisa ser entregue através do certificado digital, na qual já falamos aqui nesse espaço. Será, portanto, a forma de como o governo irá olhar toda a história anual de sua empresa. Deve ser entregue com muita atenção. E na próxima semana, vou me dedicar ao MEI, Microempreendedor Individual. Muitas dicas, não percam!
Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Com a Western Union, não importa se você está em casa ou no trabalho. É simples e fácil enviar dinheiro online para o exterior. Baixe o aplicativo da Western Union ou acesse o site wu.com e transfira para contas bancárias ao redor do mundo ou para retirada em dinheiro em uma loja. O governo está lançando o Amazonas de Dona Maria, o Amazonas de Zezinho, de seu Roberto, de Celeste, de Antônio, o Amazonas de Tiago, de Isabel, de Iracema e de você também. O governo está lançando o Amazonas de Todos, um programa que reúne todas as ações sociais do governo do Amazonas num só objetivo: melhorar a vida de quem mais precisa, com boa alimentação, saúde, educação, cidadania, crédito, cultura, esporte e lazer. Amazonas de Todos. É o governo cuidando da nossa gente para o Amazonas seguir em frente. Governo do Amazonas. Olá, ouvintes da Rádio 10. Em tempos de pandemia, os profissionais da saúde foram heróis. Mas a má gestão e corrupção apontam mau uso do seu dinheiro. Nosso compromisso é com a transparência e o foco é na prevenção. Em parceria com o governo federal, vamos ampliar o programa Estratégia de Saúde da Família, contratar mais 4.000 agentes de saúde, voltar a atender e a entregar o remédio na sua casa e criar o primeiro hospital municipal, reduzindo as filas de consultas, exames e cirurgias. Agora é 10. Agora 9 da manhã, 26 minutos. Obrigado por essa carona boa. Você motorista, taxista, você caminhoneiro, você que está em casa, no trabalho, no escritório, sempre sintonizado no melhor noticiário da sua manhã. Aqui no 93.7, hoje é dia 30 de outubro de 2020. A temperatura de momento ainda, aliás, subiu um pouquinho, 26 graus. Agora tem um sol entre nuvens, sensação térmica de 28. Promete 15 milímetros de chuva ao longo do dia. Saia de casa preparado. Vamos seguindo com as atualizações. Eu, Arthur Coelho, e ele, Daniel Jordano. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas afirma que não há confirmação de casos de reinfecção pelo coronavírus aqui no estado, hein? O órgão diz que todos os casos notificados estão sendo investigados dentro dos protocolos internacionais de saúde. De acordo com o protocolo, para que seja confirmado um caso de reinfecção de Covid-19, é necessário que seja realizado um mapeamento genético do vírus que causou a primeira infecção do vírus por possível segunda infecção. Segundo, somente após a comparação das duas sequências e a confirmação de que se tratam de linhagens diferentes do mesmo vírus, é que se pode afirmar que se trata de uma reinfecção. Portanto, ontem circularam informações aí, inclusive na mídia, enfim, nas redes sociais, que haviam casos de reinfecção no Amazonas, mas até o momento, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, não há casos de reinfecção pelo coronavírus aqui no Amazonas. A Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, informa que é falsa a informação sobre a realização de pré-cadastro no site matriculafácil.online para garantir uma vaga para o ano letivo de 2021 na rede municipal de ensino. A Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, esclarece que o site oficial utilizado é o matriculas.am.gov.br, mas até o momento o calendário de matrículas 2021 ainda não foi apresentado e será divulgado quando definido. Toda e qualquer informação recebida deve ser checada em fontes oficiais antes de ser repassadas. E outra coisa, geralmente o calendário ele é divulgado em dezembro ou em janeiro e sempre tem uma ampla divulgação da mídia. Lembrando que o site oficial é matriculas.am.gov.br e não esse chamado pré-cadastro que estão fazendo e que é fake news
nesse matrículafácil.online. Muita atenção. Nas notícias da região norte, no Pará, mais de 7 mil pés de maconha são apreendidos pela polícia militar em um sítio localizado na zona rural do município de Maracanã, região nordeste do estado. As informações foram divulgadas ontem. Na ação, 3 pessoas foram presas e 2 armas de fabricação caseira foram apreendidas. A plantação foi localizada em um sítio após militares receberem denúncias anônimas e, ao chegarem ao local, encontraram um homem e uma mulher que levaram os policiais até o cultivo. As plantações foram incineradas. Destaque agora sim de Larissa Arantes, conforme prometido. Foram abertas no país, em setembro, 313.564 vagas com carteira assinada, de acordo com os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Mesmo com o resultado positivo neste mês, no acumulado do ano, o saldo é negativo. Foram fechados 558.597 postos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou os números registrados nos últimos meses e fez uma comparação com anos anteriores. É que no acumulado do ano de 2020, que foi a pior pandemia da história, o maior impacto que o Brasil já sofreu com essa crise de saúde global, o acumulado de perdas de empregos é menor do que nos 2 anos de queda de PIB, 2015 e 2016. E aí a gente tem feriadão, né, Arthur? Segunda-feira. E hoje também ponto facultativo para alguns órgãos públicos, mas segundo a Federação dos Bancos, a Federação Nacional dos Bancos, tudo normal hoje em relação à rede bancária, viu? Alguns ouvintes mandaram mensagens aqui no nosso telefone, 993519370, mais cedo, e a gente informa os ouvintes que a rede bancária hoje funciona normalmente. Fazer o registro rapidamente do nosso ouvinte, o Joab, lá da Espanha, participando aqui conosco, comentando a entrevista que a gente fez há pouco, né, com o Zezinho Corrêa, falando que o tic-tac, a música, né, é um patrimônio cultural do Amazonas, simples, popular, alegre, verdadeiro, não é toda a música que reúne tudo isso. Obrigado, de fato, né, é sempre uma grande alegria ter essa música e hoje tivemos a satisfação de entrevistar Zezinho Corrêa aqui na nossa programação. Um abraço a todos os nossos ouvintes do exterior também. Seu caminho. Um ônibus em pane mecânica na Getúlio Vargas com a Leonardo Malché, ocupando a faixa da direita e causando um certo transtorno aqui no centro. Sentido centro-bairro. Obrigado pela participação, Rodrigo, trazendo sempre informação rápida. E agora um ônibus em pane mecânica na Avenida Getúlio Vargas, quase que em frente a Samel. Atenção você, motorista, você condutor que circula nessa área da Avenida Getúlio Vargas. Mônica Bergamo, na Band News FM. Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. E BB Seguros, seguro pra vida. Fique seguro, a gente tá com você. Hora de conversar com Mônica Bergamo, o assunto de hoje, a chegada das vacinas de Oxford e da Sinovac ao Brasil. Já podemos estender o tapete vermelho, Mônica? Recepção digna de Brigitte Bardot. Megali, bom dia. Bom dia, Carla, Opa, Sheila. Então, pois é, o Instituto Butantan e a Fiocruz já se preparam para trazer, né, para a chegada ao Brasil da matéria-prima para a fabricação das vacinas e assim, para já começar a fabricar e tentar adiantar a produção aqui no país. A de Oxford, né, desenvolvida na Inglaterra, no caso da Fiocruz, e a Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica Sinovac na China. As duas instituições se adiantam, porque se as vacinas funcionarem, né, Megali, elas já vão estar sendo fabricadas no Brasil, já vão estar disponíveis para a população brasileira o mais rápido possível. Em dezembro devem chegar 15 milhões de doses do IFA, o ingrediente farmacêutico básico da vacina de Oxford, um ingrediente que vem da China, né, como nós revelamos aqui, a vacina inglesa é um pouco chinesa também, e antes disso, já em novembro, deve chegar a matéria-prima para a produção da Coronavac.
importada pelo Butantan. Agora, veja a logística, que incrível, Megali. O Butantan já fretou 6 aviões para transportar essa matéria-prima da Coronavac para o Brasil, 6 aviões, vem mais um pouco em 3 aviões normais, mas tinha que fretar porque não cabia em tudo quanto era avião de passageiro, de carga, tudo tinha que ter avião exclusivo para essa vacina. É um material líquido que vem em bolsas de 200 litros, em contêineres, a uma temperatura de 2 a 8 graus, chegam em São Paulo, são retiradas do avião, são colocadas em caminhões especiais que levam todo esse material para o Butantan e aí começa a produção, né? Entra líquido, entra essas bolsas e sai do outro lado aqueles milhares de vasinhos pequenininhos de onde a gente vê o pessoal tirar, né, com a agulha para dar uma picada aqui. Então, vai começar essa produção. A Anvisa, depois daquela novela de atrasa, não atrasa, aprovou a importação da matéria-prima da Coronavac, deve chegar, agora está esperando que a China aprove a saída do produto, um processo burocrático tremendo, mas já a caminho aí, então, até dezembro, a matéria-prima dessas vacinas aqui. Então vai ser um segundo enorme desafio, que vai ser essa logística e a disponibilização da vacina para todo mundo, Megali. É isso. Mônica, um beijo para você, bom fim de semana, até segunda. Até segunda. Horas e 35 minutos. Temos informações lá de Brasília com o repórter João Pedro Melo sobre a privatização das unidades básicas de saúde que continua repercutindo na capital do país, lá em Brasília. Mesmo depois do governo federal ter revogado o decreto que autorizava estudos de privatização para as unidades básicas de saúde, o tema continua repercutindo na capital do país. Ao comentar o assunto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a privatização do Sistema Único de Saúde nunca esteve em análise. A negativa ocorreu em uma audiência da Comissão Mista do Congresso Nacional, que acompanha os gastos com as ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Eu garanto que jamais teve sob análise falar em privatizar a SUS. Seria uma insanidade falar disso. Insanidade falar disso. O que acontece é o seguinte: podemos ajudar mais? Há forma de botar o capital privado ajudando a saúde brasileira? Aí, e não foi uma pergunta sequer feita por mim. O material também foi duramente criticado no Congresso Nacional e partidos de oposição, como o PCdoB, o PT e o PSOL, protocolaram um projeto para suspender os efeitos do decreto antes da revogação. O principal argumento dos líderes de oposição era de que a privatização desmontaria o sistema de saúde do Brasil e poderia aumentar as filas em todo o país. Nós não podemos permitir a privatização do SUS. Essa irracionalidade, essa ilegalidade e essa imoralidade, principalmente diante de uma pandemia. A privatização vai aumentar ainda mais as filas e vai piorar o acolhimento e o atendimento aos hipertensos, aos diabéticos, a todos que precisam do sistema público de saúde. Vale lembrar que os gastos públicos com saúde no Brasil equivalem a 3,8% do PIB, o que coloca o país na posição 64 de um ranking com 183 nações. 9 horas e 37 minutos e o Amazonas registra quase 400 candidatos da área de saúde nestas eleições. A informação é do TRE Amazonas. A reportagem é de Guilherme Guedes. Em meio à pandemia de Covid-19, o número de candidatos da área da saúde chega em quase 400 nestas eleições no Amazonas. Dentre eles, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas se candidataram às eleições municipais nesse ano. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, TRE. Em todo o país, os candidatos que possuem profissões na área da saúde somam 12.202, representando um aumento de quase 20% em relação à eleição anterior, de 2016, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O analista político, presidente da Action Pesquisas de Mercado e professor de Marketing Político e Pesquisa Eleitoral da Universidade Federal do Amazonas, Afrânio Soares, diz que há uma possibilidade da pandemia ter estimulado as candidaturas. Tem total correlação. Profissionais da área da saúde foram mais atuantes, estiveram nos holofotes durante esse período mais crítico. Esse respaldo que
os profissionais acreditam que possam levá-los até uma Câmara Municipal ou até mesmo a vir a se tornar prefeitos, vem de algum tipo de atuação que eles tiveram durante esse período. O professor universitário e advogado em questões políticas, Elcio Ribeiro, avalia que ser um profissional na área da saúde facilita a projeção como político. Desde muito tempo, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, até mesmo nossos representantes do Congresso Nacional, vinham com o doutor precedendo o seu nome. Ou seja, muitos médicos já foram candidatos. O que nós observamos? Cada vez que o Estado, que o poder público se ausenta, mais abre espaço para que pessoas que exercem funções onde há essa ausência do poder público ganhem relevo. E é o que ocorre, de certa forma, na área da saúde. Nos dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, no caso dos médicos, são 2.728 neste ano no país, com crescimento de 8% em relação às eleições municipais anteriores. O aumento do número de técnicos de enfermagem é mais expressivo, um equivalente a 45%, com 4.675 candidatos em todo o país nesse ano. Você sintoniza 93.7 Band News Difusora FM Manaus. Como a gente complementar e manter a geração de emprego em Manaus é problema da prefeitura, sim, o destino da Zona Franca. A curto e médio espaço de tempo, não há como colocar outras alternativas econômicas para gerar emprego e renda de qualidade, como o modelo faz. Então, manter o Polo Zona Franca é estratégico para nós. Fundamental também é a nossa capacidade de gerar emprego, porque isso vai trazer sustentabilidade para todos nós e principalmente para as famílias. Vote Romero 30. Notícias do Amazonas. Saúde. Os hospitais 28 de agosto, Platão Araújo e João Lúcio implantaram um novo turno para as cirurgias ortopédicas eletivas, que agora podem ser feitas também no período noturno e nos finais de semana. A meta da Secretaria da Saúde é realizar em 30 dias cerca de 180 procedimentos, além dos que já eram feitos. Os pacientes que aguardam procedimentos vasculares e de vias biliares também serão beneficiados. Cuidado, cidadão. A Policlínica Gilberto Mestrinho, na capital, será a porta de entrada dos pacientes que chegam do interior, encaminhados pelo sistema de regulação. Pelo menos 19 especialidades fazem parte da nova carta de serviços. A medida vale a partir do dia 26 de novembro. Infraestrutura. O governo investe em obras de pavimentação e recuperação do sistema viário de Canutama, Pauini e Boca do Acre, gerando novos empregos na Calha do Purus. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. O governo está lançando o Amazonas de Dona Maria, o Amazonas de Zezinho, de seu Roberto, de Celeste, de Antônio, o Amazonas de Tiago, de Isabel, de Iracema e de você também. O governo está lançando o Amazonas de Todos, um programa que reúne todas as ações sociais do governo do Amazonas num só objetivo: melhorar a vida de quem mais precisa, com boa alimentação, saúde, educação, cidadania, crédito, cultura, esporte e lazer. Amazonas de Todos. É o governo cuidando da nossa gente para o Amazonas seguir em frente. Governo do Amazonas. Vote nos candidatos do Partido Verde. Monique Dávila, 43222, Tia Cleia, 43431, Cris Brown, 43021, Gil Pereira, 43200, Jackson Maná, 43567, Maestro Wellington Brito, 43243, Mavinier Cordeiro, 43586 e Veron, 43286. Agora em Manaus, 9 horas 43 minutos, 17 minutos para as 10 da manhã. O último bloco, aliás, o último bloco do Band News Manaus, não menos importante. Claro que a sua participação aqui está garantida com a gente nesses próximos 17 minutos. 993519370, 993519370 e também nas nossas redes sociais. Eu, Daniel Jordano e Arthur Coelho seguimos te atualizando com os principais destaques do momento.
Em Manaus, o índice de sepultamentos nos cemitérios públicos volta a crescer após 4 meses consecutivos de queda. A informação é da Prefeitura de Manaus. Enquanto a comunidade científica ainda busca a conclusão de todas as etapas de uma vacina contra o vírus, a proteção dos idosos e pessoas com morbidades continua sendo fundamental por fazerem parte do grupo de risco. Por isso, em meio ao cenário de relaxamento, é cada vez mais importante o uso de máscaras, a lavagem adequada das mãos, o uso frequente de álcool em gel 70 e todas as outras medidas de proteção. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, nos próximos anos, 17 milhões de pessoas que moram em áreas rurais terão saneamento básico. As populações mais necessitadas de infraestrutura residem, sobretudo, na região amazônica. São populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, produtores rurais, seringueiros e demais habitantes do meio rural. Em julho, deste ano, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou o novo marco legal do saneamento básico. A lei prevê que 99% da população brasileira tem acesso à água potável e 90% do tratamento e 90% ao tratamento e coleta de esgoto até 2033. A gente está em 2020 e o Brasil ainda não conseguiu cumprir sequer, os municípios do Amazonas, incluindo nosso estado, Arthur e ouvintes, aquela lei de aterro sanitário. Nós não temos a única cidade do Amazonas que tem um aterro sanitário adequado, na medida do possível, que atende essa legislação aprovada há mais de 10 anos, é a capital Manaus. Então, quando não se tem um aterro sanitário, é um sinal grave de falta de saneamento básico. Grande parte, quase todos os municípios, se não 99% deles aqui do Amazonas, não tem acesso a mínimo de infraestrutura para saneamento básico. Saneamento básico é SUS, é saúde pública também. E o SUS também atende a essa demanda. Se a gente não tem um saneamento básico que atenda a população com água potável, com esgoto tratado, com tudo que necessita as pessoas para não contraírem doenças, isso impacta lá no final, no hospital. As pessoas adoecem por falta de saneamento básico. E mesmo assim, somente nessa perspectiva do IPEA, a gente ter um saneamento básico lá para 2033, população rural. Quando a gente fala população rural, a gente está falando de ribeirinhos aqui do outro lado do rio, do lado da cidade, que não tem acesso a sequer água potável, água encanada. Então é uma realidade que precisa mudar. É claro que pelo menos esse número de 17 milhões de pessoas que moram em áreas rurais terão saneamento básico nos próximos anos, é uma informação boa. Mas ainda assim, a gente ainda vive uma realidade muito difícil nas comunidades rurais que precisam de mais atenção do poder público, porque senão as pessoas ficam aí expostas a todo tipo de doença. Era bom que em ano de eleição municipal esses candidatos desses municípios também se atentassem a trazer propostas de saneamento básico para a população. O estado do Pará, epicentro da pandemia na região norte do país, registra mais de 1.000 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Pará. Ainda foram contabilizados no boletim de ontem mais 2 óbitos por Covid-19, agora são 252.389 infectados e 6.738 óbitos no estado. Em relação à ocupação de leitos na rede estadual, o Pará tem 27,2% dos leitos clínicos e 54% das unidades de terapia intensiva ocupados. Agora as atualizações de Brasília chegando com Ângelo Nascimento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, condicionou uma ampla desoneração da folha de pagamento de empresas à criação de um imposto sobre transações financeiras realizadas por meio digital. Guedes voltou a negar uma relação com a antiga CPMF. De acordo com ele, a taxação miraria um futuro que se aproxima. Tem um futuro digital chegando. O Brasil é a 3ª ou 4ª maior economia digital do mundo. Nós vamos ter que ter o imposto digital mesmo. Aí você fala, querem aumentar imposto? Não. Nós vamos diminuir os outros, nós vamos simplificar os outros, nós vamos desonerar a mão de obra. Nós estamos indo para um futuro melhor. No entanto, apesar de defender a medida, Guedes disse que para ele o imposto está morto. O imposto está morto. Ele está morto, ele não existe. Então, como eu não tenho fonte, eu não posso aprovar, tendo dado um parecer
de que enquanto não houver a fonte, não aparecer esse dinheiro, eu não posso aprovar a desoneração. Do meu ponto de vista, o imposto está morto. Não tem imposto nenhum, não tem desoneração, não tem como fazer, do meu ponto de vista, né? Na próxima semana, o Congresso Nacional deve analisar o veto presidencial que derrubou a extensão da desoneração da folha de pagamento de 17 setores até o fim de 2021. Boemba Boemba, com José Simão. Só Simão! Buenos dias, Megali. Presidente! Acorda, galera amada. Todo mundo fora da cama, porque isso aqui é uma rádio de jornalismo e nós temos breaking news. Boemba Boemba. Assim, a seco. Sensacionalista. Polícia Federal descobre a senha do Twitter do Ricardo Salles. E qual era? Queima Pantanal. Breaking news. Mais breaking news. Boemba Boemba. Damares, pega a vassoura que hoje é dia das bruxas. Tá amarrado, Simão. Tadinho. Tá amarrado, não pode. Tá amarrado esse negócio de bruxa aí. Breaking news. Mais breaking news, é um atrás do outro hoje. Boemba Boemba. No Brasil, Halloween não é com abóbora, é com laranja. Não, abóbora é Estados Unidos, Escandinávia. Aqui não. No Brasil, atualmente, é laranja. É, que dá um medo na gente, né? News. Mais breaking news. Boemba Boemba. Em casa de feio, Halloween é aniversário. Parabéns, Serra! Na casa do Serra, Halloween é aniversário. Serra, é pique. Breaking news. Nossa. Boemba Boemba. Peguei a foto do Maia, Bolsonaro e Alcolumbre abraçados. E escrevi embaixo: finados vivos. No Brasil tá cheio de finado vivo, né? O que não falta é finado vivo. Não, Sarney, Dirceu, Jefferson, General Heleno, tem um monte de finado vivo. Tem mais breaking. Mais uma. Eita. Boemba Boemba. O Centrão é como Halloween. Se não der doces, comete travessura. Ô, Simão, e já que a gente está no clima de finados, a gente vai trazer aqui uma pequena pesquisa sobre lápides famosas de finados. Tenho 3 lápides. 3 lápides. Lápide do Bolsonaro. Lápide de quem? Lápide do Bolsonaro. Já tá pronta. Foi a cloroquina. Então, viva a Zorra, bom feriado, Simão, hasta terça. Hasta terça. 9h51, daqui a pouquinho tem informações do esporte. Notícias do Amazonas. Saúde. Os hospitais 28 de agosto, Platão Araújo e João Lúcio implantaram um novo turno para as cirurgias ortopédicas eletivas, que agora podem ser feitas também no período noturno e nos finais de semana. A meta da Secretaria da Saúde é realizar em 30 dias cerca de 180 procedimentos, além dos que já eram feitos. Os pacientes que aguardam procedimentos vasculares e de vias biliares também serão beneficiados. Cuidar do cidadão. A Policlínica Gilberto Mestrinho, na capital, será a porta de entrada dos pacientes que chegam do interior, encaminhados pelo sistema de regulação. Pelo menos 19 especialidades fazem parte da nova Carta de Serviços. A medida vale a partir do dia 26 de novembro. Infraestrutura. O governo investe em obras de pavimentação e recuperação do sistema viário de Canutama, Pauini e Boca do Acre, gerando novos empregos na Calha do Purus. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Com a Western Union, não importa se você está em casa ou no trabalho. É simples e fácil enviar dinheiro online para o exterior. Baixe o aplicativo da Western Union ou acesse o site wu.com e transfira para contas bancárias ao redor do mundo ou para retirada em dinheiro em uma loja. O governo está lançando o Amazonas de Dona Maria, o Amazonas de Zezinho, de seu Roberto,
de Celeste, de Antônio, o Amazonas de Tiago, de Isabel, de Iracema e de você também. O governo está lançando o Amazonas de Todos, um programa que reúne todas as ações sociais do governo do Amazonas num só objetivo: melhorar a vida de quem mais precisa, com boa alimentação, saúde, educação, cidadania, crédito, cultura, esporte e lazer. Amazonas de Todos. É o governo cuidando da nossa gente para o Amazonas seguir em frente. Governo do Amazonas. Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Ao perceber sintomas como dor de cabeça, febre, tosse, cansaço, perda de olfato ou paladar, não espere. Procure um médico e solicite o atendimento precoce. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão e, ao sair de casa, use máscara. Ministério da Saúde, Governo Federal. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Esportes. E esportes é com ele, Patrick Vieira, conosco. Muito bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia aos ouvintes da Band News. Começar falando sobre o 3B que joga sábado, ou seja, amanhã e domingo, por competições diferentes. Vai dar conta? Olha, é o atual campeão amazonense feminino, né? O 3B é representante do estado na Série A2 do Brasileiro, que retornou neste fim de outubro. Vai ter fôlego, né? Essa é a pergunta correta. Isso que é a pergunta, né? Vou falar aqui, né? E após a paralisação da pandemia, e vai disputar essas duas competições neste ano ainda. Diferente que ela terá duas partidas, essa no sábado e domingo, pelas duas competições. No sábado, dia 30, enfrenta o Fortaleza às 4 horas, horário de Manaus, da tarde, né? Na Arena da Amazônia, pela terceira rodada da Série A2. Já no dia seguinte, enfrenta o JC de Itacoatiara às 3h30 da tarde, em seu CT na Zona Sul de Manaus. O detalhe é que a equipe tem apenas 16 jogadoras no elenco, então são 11 jogadoras no campo e 5 no banco, né? Tem qualidade, os jogadores têm qualidade, jogaram a Série A ali pelo Iranduba, e eu acredito que vão fazer a equipe lá vai fazer um trabalho de recuperação rápida para que elas possam atuar no domingo. Acho que todo mundo vai jogar, né? Com certeza, todo mundo. O Recanto divulga elenco para a disputa do Amazonense Feminino. A equipe estreia hoje. Quais são as novidades? Isso mesmo, Arthur. O Campeonato Amazonense Feminino começa nesta sexta, hoje, dia 30, com o duelo entre Recanto da Criança e Rio Negro, que ocorre a partir das 7h30 da noite no estádio Carlos Amit, em Manaus. Para a disputa da competição, o Recanto contará com um elenco formado por 27 atletas, e essa será a primeira vez que a equipe disputará o Campeonato Amazonense de Futebol Feminino. A equipe será treinada pelo técnico João Carlos Cavalo, ex-Iranduba, que estava comandando a equipe agora, do 3B Iranduba, né? E aí a divulgação do elenco completo foi feita na última quarta-feira. Agora temos os resultados, né? Começando pelo Campeonato Brasileiro, aliás, as partidas de hoje, né? E as partidas do fim de semana. Fim de semana. Neste sábado a gente vai ter Botafogo e Ceará, Corinthians e Internacional, Coritiba e Atlético Goianiense, e Fortaleza e Fluminense no sábado. Pela Série C vamos ter Paysandu em Manaus, lá na Curuzu, lá em Belém. E pela Série D, o Fast recebe o Ji Paraná, lá na Colina. Duas equipes que podem fazer bonito. Isso mesmo. Apesar do jogo lá na Curuzu ser difícil, Manaus precisa vencer fora de casa. Precisa vencer, e se vencer se torna o quarto colocado, visto que a Ferroviária ontem perdeu para o Vila Nova por 1-0. E o Manaus, se ganhar do Paysandu lá, já vira o quarto colocado ali e já se mantém, né? Pode avançar para a próxima fase. A gente espera que seja isso. E o Fast, se ganhar também do Ji Paraná, se mantém ali nas 4 primeiras posições. Obrigado, Patrick, pelas informações. Até quando, hein? Até, acho que sem ser nessa semana que vem, a próxima, que agora eu vou dar umas férias ali e descansar um pouquinho, né? Pare com isso. Na coluna não tem férias, não. Você retorna semana que vem. É isso. Até mais. Até, Arthur. Band News informa.
com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, você tem falado bastante sobre treinos em casa. Estabeleceu uma conexão com as pessoas que começaram a treinar com você durante o isolamento. Tem agora o MCH em casa, né? O movimento Camila Hirsch em casa. Você dá os treinos ali. E muita gente está querendo colocar algum peso a mais na sua rotina de treino, né? Muita gente não faz mais academia, treina de repente ao ar livre, de máscara. E pergunta para você, que acessório a gente deve ter em casa? Como é que eu faço para saber exatamente daquilo que eu preciso? E se for um halter, se for uma barra, alguma coisa que tenha um peso, que peso essa pessoa estabelece para ela? Como é que ela sabe que ela pode fazer um movimento de bíceps com 3, 4, 5 quilos, com 500 gramas? Como é que ela estabelece essa conta, Camila? Pois é, Renata, sim, tenho dado os treinos em casa, foi uma surpresa muito grande, continua sendo, e a gente tem que ajustar, e a gente está mostrando para as pessoas que é possível. Então, tudo isso leva tempo. Quando você muda de bicicleta, você ajusta, quando você muda de academia, que não tem mais a piscina, você também ajusta, mudou de trabalho, tem que ajustar o horário do treino, e treinar dentro de casa, existem ajustes que também têm que ser feitos. Você vai ter que ir numa loja, e vai ter que pegar um pezinho, por exemplo, e vai ver, nossa, olha, esse aqui para eu fazer bíceps, pega um de 3 quilos, nossa, isso é muito leve, né? Tem que pegar um peso e tem que testar. Não consegue ir até a loja? Pega algum produto dentro de casa, alguma coisa que você saiba exatamente o peso que ela tem e tenta executar um exercício para ver como que aquilo é para você. O que a gente tem que entender é que, óbvio, que se você pudesse ter uma quantidade variada de pesos, seria o ideal. Por quê? Porque cada músculo e cada parte do corpo, a gente consegue carregar e tem uma facilidade, consegue imprimir mais força, ou pela alavanca, pela biomecânica que aquele exercício nos proporciona, de uma maneira mais tranquila. Mas para quem está começando, a gente consegue, sim, escolher um peso para alguns exercícios, né? Aí dá pra gente usar alguns elásticos, isso tudo você vai guardar dentro de casa e vai montando o seu cantinho. E aí você vai comprando aos poucos os pesos que você vai sentindo que são interessantes para os seus treinos e para o que você deseja. Precisa daquela ajudinha? Quer começar e não sabe como? Manda aqui que a gente vai te ajudar. Informa@bandnewsfm.com.br. Nas redes sociais, @rvenere e @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. 10 em ponto. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes que interagiram conosco ao longo desta manhã, trazendo informação, sugestão de pauta e também sobre o trânsito aqui da capital amazonense. 11 horas retorno e fico com vocês até 1 da tarde, noticiando as informações da sua localidade, mas claro, você pode continuar participando aí ao longo de todo o dia. Tchau, tchau. Você ouviu Band News Manaus. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?